Arro pessoal, bom dia, que é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje continuamos com a lua crescente no signo de Peixes. Eu diria que é um dia maravilhoso para a espiritualidade, para a introspecção, para contato com as artes. Inclusive um dia muito maravilhoso para a libertação mental e a gente vai entender o porquê. Bom, a Lua faz hoje aspectos positivos, né? Só aspectos fluentes. A gente tem aí, mas já aconteceu na madrugada, né? Trígono de Lua com Mercúrio por volta das 12h30 da manhã e sextil com Urano por volta das 3h30 da manhã. Então nessa madrugada a gente teve aí esses dois aspectos fluentes, podem ter aí acionado sonhos, né? Trazido questões por sonhos. Eu confesso que eu tive um sonho muito doido que eu estou tentando entender até agora, né? Mas enfim, pode ser uma coisa simplesmente do meu inconsciente sendo trabalhada. Mas a gente inicia aí amanhã com esse aspecto fluente, né, principalmente do Urano, né, do sextil com Urano. E eu já vou trazer uma questão interessante aqui, porque hoje a gente tem um aspecto exato do Mercúrio fazendo oposição a Urano. Então esse é um aspecto que pode ser um pouco complicado, né, porque é uma oposição, né, com um transpessoal. Mercúrio é a nossa mente, Mercúrio é a nossa comunicação, são as nossas telecomunicações, como a gente bem sabe, né? Todo mundo aí já está cansado de saber que, nossa, Mercúrio vai ficar retrógrado, aí vai vir aquela coisa de problema de internet, problema de computador, problema de celular e comunicação que não flui e aquela coisa toda, né? Então esses momentos, né, de desafio de Mercúrio são pequenas janelas. Olha o beija-flor aqui na janela, falou na janela, o beija-flor veio na janela. Se tivesse aberto, ele tinha entrado. Que maravilhoso, sincronicidade. Aliás, a gente vai falar sobre essa energia do beija-flor aí por conta do aspecto de hoje. Então a gente tem aí esse momento, né, que podemos ter alguns imprevistos, podemos ter algumas surpresas, né, com relação a essa temática, né, da comunicação. Então, seja um equipamento que dá uma falha, eu não acredito nem que seja tão grande, porque aí depende muito de como a pessoa está se sintonizando com Urano, né? Qual é a lição que Urano quer trazer para a vida de cada um. Mas podemos ter surpresas na comunicação, nos eletrônicos, nos nossos transportes, né? Eu, por exemplo, hoje vou para São Paulo, já estou meio que ligado aí que pode ter alguma surpresinha aí no caminho, na volta, mas enfim, são essas coisas que podem acontecer, mas no lado positivo é um contato com Urano. Então, inclusive, a gente tem aí uma visão da astrologia, né? Até um pouco mais moderna, que vê o aspecto, por mais que assim, a gente tem uma divisão que a gente reconhece ainda, né? Vem da astrologia mais antiga, que tem essa divisão de aspectos difíceis, né? Ou desafiadores, ou negativos, e assim por diante, e os aspectos fluentes. E aí a tendência é a gente ver, né? Bom, se fosse um trígono com Urano seria maravilhoso, porque a gente tem um aspecto fluente entre Mercúrio e Urano. Mas se é uma quadratura ou se é uma oposição, já é um aspecto muito difícil, ruim, aquela coisa toda. A gente tem, na verdade, uma visão, né, que é um aspecto com Urano, é um contato com Urano. E por mais que ele possa ele trazer uma tônica desafiadora, ele traz energia de Urano para o nosso Mercúrio. Então, como é uma oposição, e a oposição ela não é nem tão tensa quanto a quadratura, né? É um aspecto de tensão, mas é aquele aspecto que pede equilíbrio, é aquele aspecto que vem de fora, né? Que vem através das projeções. A gente tem hoje Mercúrio fazendo oposição a Urano. Então, o que eu diria que a gente pode se sintonizar com o melhor dessa energia? Novamente, eu procuro trazer aqui a visão de como aproveitar os aspectos, como aproveitar a energia da melhor forma. Eu não quero simplesmente dizer, tome cuidado com os seus eletrônicos, tome cuidado com a comunicação. Não, eu quero falar o que a gente pode fazer para aproveitar esse momento. Então a gente tem Urano fazendo oposição a Mercúrio, Mercúrio sendo a nossa mente, nosso padrão de pensamento, né, o famoso mindset, como a gente se comunica. Em oposição com Urano, pode trazer situações externas, coisas que a gente enxerga no outro, coisas que a gente enxerga, né, em algum evento na nossa vida, que pode trazer essa tônica da libertação, que pode trazer grandes insights, que pode trazer coisas muito interessantes, né, para a gente poder refletir, pensar, né, pensar diferente, que é a combinação de Mercúrio e Urano, pensar diferente, pensar de uma forma, né, mais para frente, mais moderna, uma coisa muito legal. E também o pensar fraternário, né, porque eu não sei nem se existe fraternário ou fraternal, na verdade, né, aquele pensamento fraterno que é uma tônica de Urano, pensar no todo. Então hoje, principalmente lá para a noite, eu diria assim, o dia inteiro é um dia com a Lua em Peixes, então a Lua em Peixes já é um convite à espiritualidade, já é um convite a olhar para dentro, já é um convite à meditação a qualquer hora do dia que você conseguir, mas principalmente lá para a noite
Então, como eu falei, 18h30 a gente vai ter aí um aspecto de conjunção da Lua com Netuno, um aspecto maravilhoso, né? A gente tem também o lado sombrio de Netuno, né, que pode trazer dispersão, confusão, vícios, aquela coisa toda, né? Mas eu quero falar aqui do que a gente pode aproveitar, porque a Lua em conjunção com Netuno é a Lua dando as mãos, entrando em contato com o planeta do amor, o amor incondicional. E aí que eu falei a sincronicidade, né? Que o beija-flor veio até aqui na janela, né? Deu uma olhadinha assim, e aí ele voou, porque ele não conseguiu entrar, a janela está fechada. E esse sala aqui, esse espaço, né, que eu tô, ele foi construído com a energia do beija-flor. A história conta, né? Na verdade a dona conta que quando eles estavam construindo, um beija-flor veio e fez ninho na construção, né? Pegou ali, sei lá se tinha um tijolo, um bloco, alguma coisa, o beija-flor fez o ninho. E o pessoal aqui, né, do dono da casa, realmente tem uma ligação também com o xamanismo, né, com toda essa parte da espiritualidade. Obviamente viram como um sinal e falou, meu, deixa esse beija-flor aí. Eles pararam a construção por um tempo até que o beija-flor pudesse chocar o ovo dele, né, nascer e dispensar o ninho. Então foi uma coisa muito interessante porque isso meio que fundou a energia dessa sala com a energia do beija-flor, a energia do amor, é bem interessante. E vira e mexe, vem beija-flor, eles entram aqui dentro, eu estou atendendo, o beija-flor vem, participa, é muito interessante. Então, o beija-flor no xamanismo, a medicina do beija-flor, é a medicina do amor, né? E tem tudo a ver com essa questão de Netuno. Então, essa noite eu acho que é bem interessante a gente estando com uma lua em peixes, a gente estando aí com a lua fazendo conjunção com Netuno, é realmente refletir sobre o amor incondicional. Por volta das 9h30, a gente vai ter a Lua fazendo trígono com o Sol, né? E o Sol também está fazendo trígono com Netuno, né? Então a gente vai ter aí um grande trígono de água. Não, não teremos um grande trígono de água, é ruim, por isso que é ruim não estar vendo o mapa, né? Porque falta Câncer na jogada. Na verdade, o que a gente vai ter é o Sol, que está em Escorpião, fazendo trígono com Netuno, e a Lua se juntando a Netuno e por isso fazendo trígono com o Sol. Se tivesse Câncer na jogada, a gente teria o grande trígono de água, mas é um trígono de água muito forte, porque a gente tem a união de Lua e Netuno e o Sol participando na outra ponta. Então isso traz uma harmonia muito grande, né? Um sentimento de harmonia interior do masculino e do feminino, das nossas forças interiores. Bom, o que eu diria, né? Tendo aí também a oposição a Urano, a gente pode trabalhar algumas coisas. Sábado à noite é um ótimo dia, né? Para quem gosta aí de assistir um filme, de assistir uma série, de ver alguma coisa, né? Alguma espécie de arte, também música, né? Então, várias coisas a gente pode fazer no sábado à noite. Sábado à noite é consagrado aí como um dia de diversão, um dia de relaxamento, né? Um dia de descanso. Claro que algumas pessoas trabalham também no sábado à noite, aí não tem problema, vai da rotina de cada um, né? Mas o famoso sábado à noite é aquele momento onde a gente procura ter aquele relaxamento, aquele contato com o prazer, né, com alguma coisa que a gente gosta de fazer. A gente aqui provavelmente vai assistir algum filme, né? Então pipoca, filme, e os filmes, histórias no geral, né, não só filme, mas histórias. Histórias, elas ajudam muito a gente. O ser humano aprendeu dentro de milhares de anos através de histórias. O xamã sempre foi um contador de histórias. Histórias podem curar. Histórias podem trabalhar e influenciar nossa mente de uma forma incrível. Então, esse Mercúrio em oposição a Urano pode trazer justamente coisas externas, eventos externos que tragam energia de Urano para a gente, ou seja, libertem a nossa mente, abram a nossa mente. Aquele famoso open your mind, né? Abra sua mente para novas opções, novas possibilidades, novas ideias. Então, abra sua mente para curas, para entendimentos. Então é um momento bem interessante, vamos supor, se você assiste um filme e esse filme traz grandes insights através da história dele, traz grandes intuições, traz grandes reflexões, né, sobre a própria vida. Então também é interessante, né? De repente você pode escolher algum filme, né, já voltado aí a essa energia do autoconhecimento, essa energia de uma história, né, bem interessante. Então, ontem mesmo a gente assistiu aí, né, o último filme lá da série Harry Potter, né, do filme do Harry Potter. Tem gente que não gosta, mas tem gente que adora. E é um filme legal sim, é uma história muito interessante. Até quem gosta do ocultismo, né, sabe que a autora, né, a J.K. Rowling, ela tem um conhecimento e ela colocou muita coisa ali do ocultismo que está lá no filme, está lá na história, né, tá mais no livro, né, mas está ali presente. E, por exemplo, ontem, né, no finalzinho ali, o Dumbledore coloca algumas frases ali
que são frases fantásticas, são frases que, na verdade, assim, eu já tenho um conhecimento, né? Eu já trabalho com isso, mas é muito interessante pensar que talvez uma pessoa que não tenha esse estudo, né, do ocultismo, olhar ali, assistir aquele filme e ver aquela frase, a pessoa coloca como se fosse uma pulguinha atrás da orelha dela para ela ficar refletindo, né? Por exemplo, aquela frase que ele falou, né, eu não lembro exatamente como ele colocou, mas é que assim, o Harry pergunta, né, isso está na minha cabeça ou isso é realidade? E aí ele só simplesmente fala, mas isso está na sua cabeça e qual a diferença da realidade? Mais ou menos assim. E basicamente o Jung ele fala sobre isso também. Ele fala que a realidade psíquica de uma pessoa é a sua realidade. Ou seja, o que está na sua cabeça é realidade. E eu estou aqui de longe vendo um esquilinho na árvore. Que coisa linda, é maravilhoso. Galera, é muito, muito bom a gente morar perto dos animais, né? Não somente aqueles animais de estimação, né, que estão com a gente, mas ter aí contato com animais no seu habitat natural, né, na sua vida selvagem. Então só agora veio o beija-flor aqui bater na janela e eu olhando aqui a árvore, o esquilinho subindo e descendo da árvore. É uma coisa incrível, né? Aliás, o esquilo, a gente tem uma ligação bem interessante pela mitologia nórdica, né, que é o Ratatosk, que é o mensageiro, né, é o mensageiro aí dos deuses. Então tem tudo a ver com Mercúrio também, né? Mercúrio que vem trazer aí essa comunicação e tendo contato com Urano, essa comunicação que liberta, essa comunicação que abre a nossa mente. Então, galera, aproveitem aí o dia de hoje. Eu estou vendo aqui que está saindo sol, tá? Pelo menos aqui está saindo um dia bem lindo, mas é um dia que, por exemplo, você pode olhar para dentro e encontrar o seu sol interior. Até porque a própria Lua, à noite, fará esse trígono com o Sol. É isso, galera. Como eu falei, hoje é um dia que eu vou para São Paulo, então vai ser um pouco, né, conturbado aí. A oposição de Urano já se apresentou para mim, né? Então eu não vou poder estar fazendo aí as coisas que eu poderia estar fazendo como o próprio trabalho, as coisas assim. Eu vou passar aí provavelmente a manhã inteira, talvez um pedaço da tarde em São Paulo. Mas assim que puder, o que eu vou fazer, eu quero colocar a nossa live de ontem. Aliás, a live foi incrível, foi maravilhosa. Eu fazia um tempo que não fazia live, teve um momentinho ali que eu quase dei uma travada, falei, nossa, tipo, começa a vir aquela coisa estranha, assim, porque eu tenho, né, um Quirón na casa 3 que traz aí alguns bloqueios de comunicação. Mas eu estava com meus amados cristais, eles me ajudaram muito, e eu acho que a live fluiu bacana, né? Então, para quem assistiu, gratidão para quem pôde participar. E tá lá no meu Instagram, né? Ela tá salva para quem quiser assistir, é só acessar lá @astrologiatantra, você pode assistir a live. E, né, para quem é do YouTube, né, eu vou colocar no YouTube assim que eu puder e também devo transportar lá para o Spotify. Foi uma live de mais de 1 hora de duração, acho que teve 1h18, 1h15, alguma coisa assim, onde a gente conversou bastante coisa, principalmente com foco da Vênus em Capricórnio. Então, eu não gravei um áudio grande ainda, né, falando sobre a Vênus em Capricórnio, mas na live tá ali as reflexões que eu coloquei, inclusive datas, né, que você pode anotar, que você pode já ter em mente de pontos importantes dessa trajetória, né, de Vênus por Capricórnio. Então aguarde aí que logo eu vou trazer a live e a promoção de Black Friday ainda está rolando. Eu estou fazendo, as pessoas que estão, né, contratando, que estão fazendo o depósito ali, eu já estou colocando elas na fila de atendimento. Então, se você quer um atendimento mais rápido, o ideal é você fechar o quanto mais rápido. E aí ainda está valendo, né? Vai estar valendo aí provavelmente até o finalzinho de novembro, né, que eu estou trabalhando essa questão aí. Depois eu devo fazer até uma alteração no valor do atendimento, fazer uma correção aí, porque como eu falei, tá tudo no Brasil corrigindo, né? Então vai ter também um breve aumento. Então, o que eu diria? Se você tem planos de fazer, mesmo que você não possa fazer agora, que você não consiga, eu queira jogar um pouco mais para frente, o ideal é você aproveitar esse período de Black Friday, né? Já faz ali, já contrata, mesmo que você queira fazer, pô, quero fazer a minha revolução solar, que vai ser ali em janeiro, né? Você já pode deixar contratado, você já pode deixar isso garantido. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Acompanha lá no Instagram. Eu vou trazer mais, né, mais informações sobre esses descontos da Black Friday lá no Instagram novamente, porque eu dei por stories e aí ele some, né? Então talvez algumas pessoas não viram. E qualquer coisa é só chamar por ali. Vai lá no direct, manda uma mensagenzinha e eu te falo sobre como é que funciona. Aproveitem esse sábado. Muita gratidão. Namastê, Harion.